geografia. Quero dizer que mesmo à distância, eu vou estar sempre aqui disponível para tirar todas as dúvidas que vocês porventura tenham. E é isso. Antes de a gente concluir o bimestre, ficou faltando ver aí um conteúdozinho, né, que tá no capítulo 3, que é a respeito dos sistemas econômicos. Só falta esse capítulo para a gente concluir aí o conteúdo do primeiro bimestre, para poder a gente fazer as revisões e se preparar aí para a prova bimestral. Então vamos lá, né? Eu quero que vocês peguem para mim aí o capítulo 3, galera. Pegue o livro de geografia de vocês e abram aí, por favor, já na página 71, tá? Vamos iniciar por ele aí. É um capítulozinho bem fácil, porém, ele exige que a gente preste um pouquinho de atenção para formular também as nossas opiniões, né? Porque como se trata aí de dois sistemas econômicos bem distintos, acaba dividindo opiniões, e o objetivo aqui é fazer com que vocês compreendam os dois sistemas e consigam aí elaborar uma definição completa a respeito aí desse conteúdo e consigam se sair bem na prova, ok? Então vamos lá. Gente, esse primeiro cenário fala aí do sistema econômico que é um dos maiores que vigora em praticamente todos os países do mundo, que é o sistema capitalista. É isso mesmo. O capitalismo, gente, ele ganhou força e hoje é um dos sistemas que está dominando o mundo todo. Mas como foi que aconteceu isso? O sistema capitalista, ele começou a vigorar com a queda do sistema feudal, do feudalismo. Para quem não lembra, esse conteúdo é de história. Sistema feudalista, feudalismo em si, na época dos grandes senhores feudais, se media as riquezas de cada um de acordo com as suas quantidades de terras. Quanto mais terra tivessem, mais ricos seriam essas pessoas. Já no capitalismo, que começou a vigorar aí, principalmente lá nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, entre os séculos XV e XVIII, esse sistema ele visa o lucro. A principal característica do sistema capitalista é o lucro, é o acúmulo de riquezas, é o dinheiro, é o poder, certo? E esse sistema capitalista aí, ele começou a ganhar força logo após a Guerra Fria, onde os Estados Unidos saiu na frente aí defendendo esse sistema. Guerra Fria, a gente vai ver ainda conteúdo de vocês um pouquinho mais na frente, tá? Então, só se atentem para isso. O sistema capitalista visa o lucro, surgiu aí com a queda do feudalismo entre os séculos XV e XVIII, e é um sistema que visa aí o acúmulo de riquezas, cujo país que começou a propagar aí é os Estados Unidos, e que hoje é um sistema que domina praticamente todos os países do mundo, inclusive o Brasil, ok? Vamos adiante, então. Gente, o sistema capitalista, ele se divide em 3 tipos, tá? E a gente vai ver esses 3 tipos aí de forma separada. Já peguem o marca-texto, já grifem pra mim aí. Na página 73, fala que o primeiro tipo aí de capitalismo é o capitalismo comercial. Esse capitalismo comercial surgiu aí, gente, no período das grandes navegações, no período em que o Brasil e muitos países do mundo se comunicavam através das grandes navegações, não só no transporte de mercadorias, mas de pessoas. Então esse primeiro capitalismo, esse primeiro tipo de capitalismo surgiu aí, cujo marco aí é as grandes navegações. Já está em negrito, mas eu quero que vocês grifem para mim aí, por favor, e coloque aí uma setinha, grandes navegações, principal característica que marca aí o primeiro tipo de capitalismo, que é o capitalismo comercial, certo? Mais na frente fala um pouco sobre o segundo tipo de capitalismo, que é o capitalismo industrial, né? Como assim industrial? Ele começou a ganhar força de verdade a partir da primeira evolução industrial, com a ascensão das indústrias, a criação da máquina a vapor e, consequentemente, esse tipo de capitalismo aí, o dinheiro começou a circular com maior facilidade, com a questão de renda, né, pagamento de salário dos funcionários das indústrias. E aí, nesse período, o capitalismo começou a se expandir de fato,
né? Iniciou nas grandes navegações e começou a ganhar força aí no período industrial, da primeira revolução industrial. Então, esse segundo tipo aí de capitalismo que teve grande força aí no iniciozinho do século XVIII é o capitalismo industrial. O que é que marca? Já está até em negrita aí, então já atentem para isso. A principal característica do capitalismo industrial aí foi o início da primeira revolução industrial, surgindo também aí a livre concorrência, ou seja, as indústrias, as empresas começavam a vender o seu produto, se organizando entre si, e começou a surgir a concorrência. E quem é que tem o melhor produto a oferecer, quem tem o melhor preço, né? E o sistema capitalista aí estava infiltrado de forma direta aí nesse tipo de negociação, certo? Outra coisa também que vale lembrar é que esse sistema capitalista aí nesse segundo período, que foi o período industrial, ele gerou também o liberalismo, ou seja, as indústrias, as empresas vendiam e não tinham nenhuma interferência do governo, do Estado, elas se organizavam entre si de forma liberal. Surgiu aí então o liberalismo, que é uma das características do capitalismo industrial. Tá dando para compreender até agora? Ótimo, vamos prosseguir então. Existe aí, pessoal, dentro do capitalismo existe um terceiro tipo, que é o tipo que a gente vive atualmente, essa fase aí do capitalismo é a que vivemos hoje, que é o capitalismo financeiro ou monopolista, que marca aí, o que marca esse tipo de capitalismo aí é a questão do dinheiro que vai circular agora não apenas de forma de cédulas, né? Mas vai circular através de ações. Ações, para quem não sabe, é porcentagens de uma empresa, onde você, se você tiver dinheiro, você pode chegar lá na empresa, comprar uma porcentagem daquela empresa e começar a investir, né? Esse dinheiro em forma de ações, ele é aí uma das formas mais rentáveis hoje em dia, né? Que é aquela famosa frase que fala: o dinheiro vai trabalhar para você, né? Então, os ganhos, os lucros daquela empresa vai ser depositado para você na sua conta, se você tiver aí investido nas ações daquela empresa. É um ramo aí da economia bem fascinante para quem gosta da área, que mais na frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Atualmente, o capitalismo, a fase que a gente vive é o capitalismo financeiro, cujo marco aí é o dinheiro circulando em forma de ações, certo? Aí tem aí duas coisinhas que tá em negrito que vocês vão pesquisar para mim, que vai ser até uma das tarefas de vocês para casa, que é o sistema de cartéis e trusts. Cartéis e trusts são dois sistemas aí que estão dentro do capitalismo financeiro. Vocês vão pesquisar para mim aí e mandar depois para mim, até pelo WhatsApp mesmo, o que são cartéis, exemplos de empresas que são consideradas cartéis hoje no Brasil e no mundo. Depois vão me dizer o que são empresas trusts e exemplos de empresas trusts no Brasil e no mundo, certo? São duas características que estão dentro do capitalismo financeiro, que é a fase atual que a gente vive agora do capitalismo, ok? Como todo sistema econômico, o capitalismo ele também entrou em crises, tá? Teve a primeira crise do capitalismo aí que aconteceu em 1929, que foi uma quebra na Bolsa de Valores. Para quem não lembra, Bolsa de Valores é um órgão, é um organismo que trabalha aí com as ações, com dinheiro, né? E a Bolsa de Valores, a mais famosa, a principal de todas, foi a de Nova York. Quando aconteceu essa quebra na Bolsa de Valores, isso influenciou em todos os outros países que têm o sistema capitalista em vigor. Então, essa primeira crise aí de 1929 trouxe muitas consequências. Muitas empresas fecharam, faliram. E aí, uma maneira de solucionar esse problema aí foi o surgimento do keynesianismo. Keynesianismo, minha gente, é quando as indústrias, as empresas, os setores aí, eles começam a funcionar só que com a intervenção do Estado. O Estado vai interferir aí na organização de toda as articulações econômicas daquela empresa, daquela indústria, e vai receber também aí alguma porcentagem no lucro. Lembra que eu falei que o liberalismo
começou a surgir aí na fase do capitalismo industrial, onde as empresas tinham autonomia para vender o seu produto da forma que quisessem. Só que isso, a não intervenção das empresas, gerou a não intervenção do Estado, perdão, gerou aí crises, que foi essa primeira crise aí de 1929. Então, os empresários se reuniram e disseram, não, vamos criar agora o keynesianismo, que vai ser um método onde o governo, o Estado, ele vai interferir, vai nos ajudar aí a se reerguer dessa crise econômica e, em contrapartida, eles também vão receber aí uma porcentagem, que é o famoso imposto que todas as empresas pagam, certo? Então, houve aí um período aí conhecido como Grande Depressão, que foi o período aí onde muitos empresários faliram, que foi justamente nessa crise aí, nessa quebra da Bolsa de Valores de 1929 lá em Nova York. E a pergunta também que muita gente faz é o que Nova York tem a ver com o Brasil? Porque o Brasil também sofreu com essa crise em 1929, né? Por quê? Gente, o Brasil ele está dentro do sistema capitalista. Qualquer país que esteja dentro do sistema capitalista, que tem a Bolsa de Valores, no Brasil a gente também tem a Bolsa de Valores do Brasil, se acontecer algum problema em Nova York, vai refletir aqui também, porque as ações das empresas, né, no capitalismo financeiro, as ações elas são vendidas no valor do dólar, do dólar. Então, se tem problema com o dólar, acaba consequentemente tendo problemas com as bolsas de valores dos outros países que trabalham com o valor do dólar, que é o caso também do Brasil, certo? Aí teve uma outra crise aí, essa outra crise que foi na década de 1970 e veio como solução aí o oposto do keynesianismo, que é o neoliberalismo. Vai ficar aí para nossa próxima aulinha, tá bom? O sistema socialista também a gente vai falar um pouco mais na frente. É bom a gente esmiuçar com calma esse conteúdo para que vocês compreendam e consigam articular com as palavrinhas de vocês, tá bom? Então, para casa, vocês vão ficar aí com a incumbência de ler mais a respeito, porque a gente viu aqui de forma muito superficial, tá? Se eu fosse parar para ler, ia ficar um vídeo muito longo então, e cansativo também. Então, vocês em casa vão ler com calma esse cenário 2 aí, até a página 76, onde a gente fala um pouco sobre o sistema capitalista, sobre as três fases do sistema capitalista, que foi a fase comercial, a industrial e a que a gente vive atualmente, que é o financeiro. Falamos também sobre a primeira crise na Bolsa de Valores, que foi a de 1929, lá nos Estados Unidos, e o surgimento aí do keynesianismo. Então, vocês vão ficar na incumbência de pesquisar para mim aí, escrever no caderninho, tirar foto bem bonitinho e mandar para mim, que é o que são empresas chamadas de cartéis, e pelo menos 2 exemplos de empresas cartéis, e o que são empresas que são chamadas de trusts, e também 2 exemplos para mim, tá bom? Leiam, pesquisem com calma, se tiver dúvida pode falar comigo que eu estou à disposição, ok? Então é isso, oitavo ano. Até a nossa próxima aula.